tema desse sermão é: aprenda a escolher as suas guerras. E eu quero usar como texto base para nossa compreensão, na verdade são dois textos, e eu quero ler com vocês. O primeiro texto está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler apenas 2 versículos, amém? E depois nós vamos ler também Juízes, capítulo 4. E Juízes nós vamos ler do 6 ao 9. E a primeira referência, que é 1 Samuel 30, nós vamos ler o 7 e o 8. Amém? Eu vou fazer menção aqui da versão Almeida Revista Corrigida. Então você pode me acompanhar aí pela mídia. Amém? Vamos lá? Diz assim, 1 Samuel 37. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Agora vamos para o segundo texto. Juízes, capítulo 4, verso de número 6, diz assim: e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. O tema é o primeiro tópico desse sermão, que é: aprenda a escolher as suas guerras. Nesse texto, ou nestes textos, nós vamos aprender que nem todas as guerras são para serem enfrentadas. Nem todas as batalhas precisam de um contra-ataque. Existem guerras que precisam ser ignoradas. E a indiferença em determinadas ocasiões mostra que aprendemos a escolher bem as nossas guerras. Manter a espada na bainha, nesse contexto, não é covardia. Sabe, manter a espada na bainha significa que você optou não usá-la. Manter a espada na bainha não significa que você esteja desarmado. Até porque não se pode esconder uma espada, mesmo ela estando na bainha, embainhada. Porque o cabo da espada não se esconde. Bainha ou espada na bainha significa que você tem uma arma, que você é um combatente, que você sabe manusear bem a espada, mas que você optou em manter a lâmina guardada. Sabe, e a gente entende que manter a espada na bainha é não argumentar por tudo. É não ter o tempo todo a necessidade de provar sua inocência. Manter a espada na bainha significa não tentar se justificar ou ter razão todo o tempo. Às vezes, a única luta é simplesmente não lutar. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar em 1 Samuel no capítulo 30, se você puder lê-lo todo em casa, você vai aprender e você vai entender que nesse texto nós encontramos 2 realidades. A primeira: existem guerras que devemos lutar. Existem guerras que a gente vai precisar empreender força, energia, gastar-se para recuperar aquilo que se perdeu.
Mas existem guerras que não devemos lutar. Porque ao entrar nesses campos de batalhas, nós vamos perder tempo, energia e força. Porém, as guerras que precisamos lutar, nós precisamos aprender. É imprescindível aprendermos a confiar, a buscar e a depender do Senhor. E nesse texto de 1 Samuel, nós vamos encontrar a narrativa de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul, dominado pelo ódio, ele começa uma caçada implacável, incansável contra Davi. E Davi, temendo por sua vida e a segurança dos homens que com ele agora estavam, Davi foge. E sabe, empreender fuga cansa. Empreender fuga desgasta. Sabe, e a gente vai ver que durante anos, Davi precisou fugir de Saul. Porque ele não quis um confronto direto com Saul. Ele optou, ele escolheu em não lutar essa guerra. Mas, na fuga, e cansado pela fuga, Davi, ele toma uma atitude impensada e até mesmo insana. Davi resolve se esconder nas terras dos filisteus. Davi resolve se abrigar nas terras de Gate. E ele faz uma aliança com o rei dos filisteus, com Aquis. E a gente precisa lembrar que os filisteus era o maior inimigo de Israel. A gente precisa lembrar que Davi, ele obteve notoriedade como um combatente ao derrotar o maior dos guerreiros dos filisteus, que era o Golias. Agora Davi, cansado, ou fugindo das investidas, das insistentes investidas de Saul contra ele, Davi, ele se alia ao pior inimigo de Israel. E o que eu aprendo com essa lição sobre Davi? A gente precisa ter cuidado com o cansaço. Sabe, o cansaço, ele tira de nós a capacidade de percepção. O cansaço, ele tira de nós a capacidade de estabelecermos critérios e de gerenciamento. Quando vemos essa história, a gente percebe que o cansaço pode nos levar a lugares que nós não deveríamos estar e fazermos alianças com quem não deveríamos fazer. Davi, ele se alia ao seu pior inimigo. Por quê? Porque ele estava cansado de fugir. E a gente precisa ter muito cuidado com o cansaço. Cuidado, você que diz: eu estou cansada de orar pelo meu marido. Sabe, eu estou cansada de orar pela restauração desse casamento. Eu estou cansado de orar por esse filho. Eu estou cansado de orar pela cura que eu nunca chego, que eu nunca obtenho. Cuidado. Sabe por quê? Quando você se cansa, você sai do lugar de espera e vai para o lugar de precipitação. Quando agimos neciamente, nós colocamos em risco a nossa família. Nós colocamos em risco a nossa casa. E eu gosto muito do que C.S. Lewis, ele vai dizer: no campo de combate não existe área neutra. Sabe, ele vai dizer que não existe área neutra no universo. Ele vai dizer o seguinte: cada metro quadrado, cada fração de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Nós estamos em uma guerra colossal. Nós não podemos perder tempo com guerras das quais nós não temos necessidade de lutar. Porque quando perdemos tempo em guerras que não são para serem lutadas, nós gastamos força e energia para as guerras que de fato importam. E isso aconteceu com Davi. Davi cometeu um erro ao sair para lutar contra Israel ao lado de Aquis. Ele não deixou sentinelas, ele não deixou guarnição na terra ou na cidade de Siclag. Quando Davi foge para Siclag ou para Gate, o rei filisteu Aquis dá a cidade para que Davi possa morar, a cidade de Siclag. Mas agora ele vai ir para um combate chamado agora, aliado-se a Aquis, ele vai para um combate que ele nunca deveria ter estado. Quando a Davi, ele se alia a Aquis,
ele precisou provar sua lealdade. Então ele precisou lutar com alguns povos a favor dos filisteus. Só que todos os povos que Davi lutou eram inimigos em comum de Israel. Então, ao mesmo tempo que Davi ajudava o rei filisteu, ele também estava, de certa medida, protegendo o povo de Israel. Só que agora a coisa piorou. Porque agora os filisteus estavam se levantando contra Israel. E Davi era um aliado. E Davi é chamado para lutar contra o seu próprio povo. E a Bíblia vai dizer que Davi vai até o lugar de encontro. Ele vai até o acampamento onde eles estavam traçando, não é? Ali os meios pelos quais venceriam a nação de Israel. Só que quando Davi chega com sua tropa, com seus 600 homens, os príncipes filisteus olham para Davi e dizem: nós não lutaremos junto com Davi. Davi é um deles. Ele vai se virar contra nós. Ele vai, de alguma forma, nos trair. Nós não lutaremos contra Israel junto com Davi. Só que Aquis gostava de Davi. E ele insistiu para que Davi lutasse. E os outros resistindo, recusando a Davi. Só que nesse período passaram-se 3 dias. Você pode repetir comigo? 3 dias. 3 dias de impasse. Davi luta, Davi não luta. Davi luta, Davi não luta. Só que dentro desse período, uma guerra que Davi não esperava suscitou na cidade de Siclag. Davi estava em uma guerra que ele não deveria estar. Ele estava ao lado de pessoas que ele não deveria estar. E ele cometeu um grande erro quando ele sai para lutar, ou quando ele sai para essa reunião. Ele deixa a cidade de Siclag completamente desguarnecida. A cidade ficou sem sentinelas, porque todos os homens foram com Davi para o campo de combate. E aí, sem que Davi esperasse, os amalequitas, assassinos profissionais, que moravam no deserto, eles tinham uma habilidade extraordinária para se esconder. Ninguém achava os amalequitas quando eles não queriam ser achados. Eles entram em Siclag. A Bíblia diz que eles destroem a cidade de Siclag. Eles queimam tudo. Eles quebram tudo e eles levam cativas as mulheres, os filhos, as crianças e os idosos que haviam naquela cidade. Todos os bens, todos os gados, todos os animais são levados. E pensa, agora Davi é recusado. Davi agora volta para Siclag. E quando ele volta para Siclag, ele regressa para Siclag com os homens completamente cansados. Porque aqueles homens perderam suas forças num campo de batalha, que eles nem chegaram a lutar. Mas que 3 dias, cansados de cansativa espera, eles regressam para Siclag cansados. Perderam a força e a energia em uma guerra que eles não precisavam lutar. E a pergunta é: quais são as guerras que você tem insistido em entrar? Sabe, quando eu olho para essa história, eu percebo uma verdade. Essa guerra era uma guerra pessoal de Davi. O problema de Davi era Saul. E o problema de Saul era Davi. Era uma guerra estritamente pessoal. Só que Davi, ele envolveu 600 homens numa guerra que não eram deles. Você consegue entender a dimensão disso? Todas as vezes que nós levamos pessoas para nossas guerras pessoais, nós colocamos em risco não somente a nossa família, mas a deles também. Todas as vezes que você tem algum problema pessoal com o irmão, e você fala do irmão para outro, você está levando esse outro para uma guerra que é tua. É de origem pessoal. E sabe o que acontece? Você coloca em risco tanto a sua família, quanto a família desse irmão, que você está trazendo para um problema que é unicamente e exclusivamente seu. Quando você se levanta em rebeldia contra a sua chefia no seu local de trabalho, e você começa a divulgar aquilo que é algo pessoal teu, é um problema seu com o seu chefe, e você começa a disseminar, a contaminar outras pessoas, você está levando essas pessoas para um campo
de batalha que não lhes pertence. É uma guerra sua. Mas quando você leva pessoas para o teu campo de guerra, você coloca a família dessas pessoas em risco. No campo espiritual, quando você fala mal, quando você por uma picuinha pessoal, sabe, você tem problemas com a sua liderança espiritual, e você traz outros para o seu campo de batalha, você coloca em risco a sua família, e a família desse que você está trazendo para o seu campo de batalha. Agora, você que está se envolvendo nessas guerras, entenda uma coisa. Quando você compra um barulho que não é seu, você coloca em risco a sua família. Quando você leva adiante uma fofoca que você ouviu, você está comprando um barulho que não é seu, uma guerra que não te pertence. E por não ter sabido escolher bem a sua guerra, você coloca em risco a sua família. Quando você se levanta contra uma liderança, contra a chefia, porque alguém te contaminou, você está entrando numa guerra que não é sua. Mas por conta de não saber escolher a guerra certa a ser lutada, você coloca em risco a sua família. Então a gente aprende aqui que os homens de Davi, eles se envolveram numa guerra que não era necessariamente deles. E por isso eles gastaram energia, eles gastaram força numa guerra que eles não precisavam estar. Energia é um recurso finito, é um recurso escasso. Nós não podemos desperdiçar energia em guerras desnecessárias. Por vezes queremos lutar todas as guerras no mesmo dia, não é verdade? Por qualquer coisa nós sacamos a arma, por qualquer coisa nós desferimos golpes. Vivemos sempre armados, vivemos sempre prontos para nos defender e para atacar. Irmãos, nem todas as guerras precisam ser lutadas, nem todas as batalhas precisam ser travadas. A gente aprende aqui que nós que somos mulheres precisamos aprender a criar uma agenda flexível, porque às vezes nós criamos uma agenda surreal. Não é? A gente acha que a gente tem que dar conta de afazeres intermináveis. Tem mulher que quer dar conta da casa, dos filhos, do papagaio, do periquito, tudo no mesmo dia. Não, eu vou faxinar a casa. E ela começa a faxinar a casa toda. E ela quer lavar o quintal também. E ela quer lavar roupa. E ela quer passar roupa. E ela quer fazer um prato caprichado, uma comida diferente. Sabe o que acontece no final do dia? Você gastou uma energia que era necessária para um combate que vai surgir sem que você espere. E aí o que vai acontecer? Você está exaurida. Nós vivemos em um mundo em que precisamos prestar contas o tempo todo de resultados positivos. Não é verdade? A gente busca agradar todo mundo. As expectativas alheias, a gente busca agradar. A gente quer que a nossa casa esteja sempre impecável, que o nosso marido esteja sempre bem arrumado. E tudo bem. Mas você não precisa lutar todas as guerras no mesmo dia. Sabe, aprender a respeitar o seu tempo. Aprender a respeitar o seu limite. Aprender a respeitar as suas estações é necessário. Sabe o que são as estações? As estações da vida de uma mulher? Quando você casa, novinha, você tem energia. Você tem maior força. Então é mais fácil você conseguir dar conta mesmo. Trabalha fora, chega em casa depois do expediente e consegue tranquilamente dar conta de faxinar uma casa inteira. Só que uma mulher com uma criança, ela já está numa estação diferente. Sabe qual é o nosso problema? É querer fazer as mesmas coisas que fazíamos antes dos filhos chegarem. É não respeitar a sua estação. É querer chegar em casa, dar conta de uma casa, dar conta de tantas coisas, mas agora você tem um bebê também. Uma mulher com uma idade mais madura, por exemplo, ela não tem mais o mesmo vigor físico de quando tinha aos 20 anos de idade. Eu, por exemplo, aos 20 anos, quando me casei, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa e dava conta de dar faxina, de fazer comida. Hoje, se eu fizer o que eu fazia com 20 anos, eu entro em coma. Literalmente, eu entro em coma. Eu fui tentar um dia desse lavar os 2 banheiros de cima a baixo. Na hora da cela, o meu braço estava inchado e pesado que eu não conseguia levantar. Eu falei, Jesus, eu estou numa outra estação. Eu não posso lavar os 2 banheiros no mesmo dia. Porque é uma agenda, é uma guerra que eu não preciso lutar todo dia. Tem hora que eu olho assim para as urgências, porque urgência você vai ter sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu olho para as urgências e eu procuro saber qual é a guerra que eu tenho que lutar hoje. O quintal precisa ser lavado, a casa precisa ser arrumada. Qual é a guerra que eu vou entrar? Eu não preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo.
Entende? E a gente precisa aprender, não é? Porque lutar todas as guerras nos levará a um cansaço. E entender a sua estação é fundamental para que você não morra na batalha. Certa ocasião, Davi, já mais experiente, já mais velho, já rei em Israel, ele vai lutar contra alguns gigantes. E a Bíblia vai dizer que Davi quase foi morto no campo de batalha. Um descendente de gigante chamado Isbi-Benob, ele quase mata Davi. A Bíblia diz que Davi teria morrido se não fosse Abisai, um dos seus valentes, a defender Davi. Davi estava num outro tempo, numa outra estação. Davi não era mais um garotão habilidoso que venceu um gigante como Golias. Ele já estava velho. E sabe o que os seus soldados disseram? A partir de hoje, você não sai mais para lutar com a gente, para que a estrela de Israel não se apague, para que a luz de Israel não se apague. Davi não estava mais em condições de combater. E aprender que você também e eu mudamos de estações é necessário, para que a gente não gaste tempo e energia em lutas que nós não deveríamos lutar. Quer ver um exemplo bíblico? Marta. A Bíblia vai falar que Marta, Jesus vai dar um diagnóstico para Marta, vai dizer: Marta, você está cansada, você está fadigada, você está, ansiosa, distraída, porque Marta estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, irmãos. Jesus não estava ali criticando os afazeres de Marta. Era necessário. Ela estava recebendo nada mais, nada menos do que Jesus na sua casa. E Jesus nunca andava sozinho, ele andava com uma comitiva de pelo menos mais 12 homens com ele. Então pensa, sem aviso prévio, 13 homens chegam na sua casa para se hospedar, era muito trabalho. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que Marta, ela começou a entrar em campos de batalha que não eram para ela entrar. Talvez se ela se antivesse ou se mantivesse apenas em fazer a comida, ela não teria chegado ao nível de esgotamento que ela chegou. Mas eu acredito que Marta lembrou que o banheiro estava sujo. E aí ela estava fazendo comida e foi limpar o banheiro. Depois ela lembrou: caramba, eu não lavei a roupa de cama, Jesus vai precisar deitar. Ela correu para lavar a roupa. Marta começou a fazer muitas coisas. E Jesus vai dizer: você está fadigada, Marta, com muitas coisas. Ela entrou em muitos campos de batalhas diversos. E sabe o que aconteceu? Marta se distraiu. O cansaço nos distrai. E quando você se distrai, você não percebe a necessidade do coração daqueles que estão à sua volta. Marta não percebeu a necessidade do coração de Maria. Maria precisava estar ali. Maria entendeu, ela precisava, era uma necessidade. Quando a gente corre muito e tenta lutar todas as guerras, a gente acaba por não perceber o coração e a necessidade das pessoas que moram na mesma casa que a gente. Recentemente eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Foi capturado pelas câmeras do cemitério. Um homem com uma bola e um carrinho na mão, correndo em volta de um túmulo. Que cena triste. E aí eu fui abrir os comentários, e um dos comentários me chamou a atenção, porque de fato existem duas possíveis realidades para essa cena de um pai correndo em volta de um túmulo, como se estivesse brincando com uma criança. A primeira delas é que pode ser que ele estivesse com saudade. E a saudade, ela mantém uma memória viva, não é? E de repente ele estava ali relembrando um acontecimento, algo que ele viveu com aquela criança, ainda que pouco tempo, por um período breve de tempo. Mas também pode ser que ele estivesse atrasado para aquela brincadeira. Ele chegou tarde demais, com a bola e com o carrinho. Sabe por quê? Porque às vezes os maridos, aí vai para os homens, trabalham de sol a sol, de domingo a domingo. E aí dizem: não, eu tenho que trabalhar porque a gente tem que trocar de carro, a gente tem que melhorar a casa, a gente tem que pagar um curso mais caro para os filhos, a gente precisa dar, e a gente dá tanta coisa para os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não dá a nós mesmos. Falhamos em nos dar. E aí sabe o que acontece? O que adianta você ser um combatente condecorado? Você trabalhar tanto, 24 horas no dia, de sol a sol, de domingo a domingo, mas você perder o contato com a sua família. Você perder o tempo que você talvez seria tão pequeno com seus filhos. Você perder os relacionamentos.
Porque sem nutrir relacionamentos, os relacionamentos morrem. E aí a gente às vezes se gaba em dizer: eu trabalho de domingo a domingo. Eu quero te ensinar, aprenda a escolher melhor as suas guerras. Você não tem que lutar todas as guerras. Eu tenho certeza que se você consultar a sua esposa e os seus filhos, ele vai preferir que você fique em algumas guerras sem lutar, para ter a sua presença e a sua companhia. Aprender a usar o nosso tempo e aprender a escolher as nossas guerras é vital para vivermos uma vida plena nessa terra, amém? Aprenda a escolher melhor as suas guerras. Crie uma agenda mais flexível. Tenha tempo de recuperar suas energias para as guerras que de fato importam. Aqueles homens, os valentes de Davi, chegaram acabados. E quando eles olham o cenário, a Bíblia diz que eles choraram. Gente, quando eu olho para essa cena, eu me reporto para esse ambiente. Porque quando eu olho para os valentes de Davi, eu imagino eles, homens bárbaros, sabe, assim, rudes, truculentos. Eles não eram esses leões de tufa amarrado, de juba amarrado, não. Eles eram aqueles leões. Eu imagino eles raiz, aqueles homens truculentos, rudes. O texto diz que quando eles chegaram e que eles viram a cidade saqueada, queimada, suas mulheres e filhos roubados, eles choraram até que não houvesse mais força dentro deles. Choraram como bebês, choraram de se encolher, choraram de ficar em forma ou, sabe, de forma fetal. Eu imagino dessa forma. E as coisas ainda pioraram, porque quando eles chegam e percebem que perderam tudo, perderam seus maiores tesouros, seus filhos, sua família tinha sido levada, eles agora começam a culpar a Davi. Porque às vezes isso acontece, não é? Quando tudo começa a dar ruim, ou quando tudo começa a acontecer contrário à nossa vontade, a gente começa a procurar culpados. E começaram a culpar a Davi e queriam apedrejar a Davi. Mas a Bíblia diz que no verso 6 que lemos, Davi, ele faz a coisa certa. Davi, ele se reanimou no Senhor. Irmãos, no meio do caos, no meio da luta, no meio da crise, no meio dos embates, no meio do cansaço, no meio das perdas, o segredo é se reanimar no Senhor. O segredo é buscar ao Senhor. A oração, ela deve ser o nosso primeiro e único recurso. A Bíblia diz que Davi, diante desse cenário caótico, ele busca ao Senhor e ele consulta ao Senhor. Davi havia errado, ele havia entrado em guerras que não deveria entrar, e por conta da sua escolha, agora as famílias dos seus homens e as mulheres de Davi haviam sido levadas sobre um severo ataque. Agora, não se precipitar e esperar em Deus eram as atitudes mais assertivas. E Davi consulta ao Senhor. E o aprendizado que nós temos com essa história, que existem guerras que nós podemos escolher não lutá-las. Mas existem guerras que vão suscitar sem que você possa escolher. E quando essas guerras se levantam, você tem que estar pronto para lutar. Davi entrou numa guerra que não era para entrar, e agora uma guerra chega até a porta dele, chega até a cidade dele. Uma guerra surge inesperadamente. Os amalequitas roubam sua família. Quando nós olhamos para essa história, Davi se reanima e consulta ao Senhor. E qual o desfecho? O desfecho nós lemos. Deus dá para Davi a resposta: vá atrás da tropa que roubou seus filhos, os filhos dos seus homens e sua família. E a Bíblia vai narrar que Deus vai cuidar para que Davi encontre os amalequitas. E eu disse aqui anteriormente que os amalequitas eram peritos em se esconder no deserto. Ninguém os encontrava. Por isso que Davi precisou buscar do Senhor e consultar. Eu devo ir. Quando nós consultamos ao Senhor, Deus sempre nos dará a solução, amém? Você vai narrar, você vai ver lá nas narrativas que Deus deixa que um escravo dos amalequitas
fique à beira da morte no meio do caminho. E é ele que Davi vai parar para cuidar e vai levar Davi até o acampamento dos amalequitas. Mas não pense que pelo fato de Deus ter te norteado para uma guerra, que você não vai ter que lutar, que você não vai ter que guerrear. Sabe, o fato de Deus dizer vai, porque eu vou estar contigo, vai, porque nessa guerra você vai vencer, vai, e busca libertar tudo que foi roubado, não significa que você vai chegar lá e vai pegar tudo de mão beijada, não, irmão. É por isso que se faz necessário saber a guerra que se vai entrar. A Bíblia vai dizer que dos 600 homens que vão com Davi, 200 homens estavam tão cansados, que eles não conseguiram lutar. Eles ficaram antes do rio, à beira do rio, esperando Davi voltar com os 400 homens que foram buscar seus filhos. A Bíblia vai dizer que Davi chegou até o arraial, até o acampamento dos amalequitas. E ele precisou combater do amanhecer até o entardecer. Um dia inteiro de uma batalha exaustiva, cansativa. Mas Deus havia dito que eles receberiam a vitória. E eles saíram de lá de posse, ou com posse de todos os seus bens. Davi recuperou suas mulheres, as mulheres dos seus irmãos, dos seus homens. Ele recuperou os filhos dos homens, dos valentes dele. Ele recuperou todo o seu gado, ele recuperou todos os despojos. E o que Davi fez? Davi não se esqueceu daqueles que ficaram lá atrás, porque estavam cansados. Aí vai uma orientação. Vai ter guerras que você vai ter que lutar por você e pelo seu irmão. Vai ter guerras que você vai ter que lutar pela sua família, mas pela família do seu irmão também, que não está conseguindo mais lutar. Davi não deixou os 200 de fora. Os 400 homens disseram, não, nós não vamos dividir com eles os despojos. Davi disse, nós vamos dividir igualmente. Ele chega até os 200 que ficaram e devolve para eles suas famílias e os bens que eles recuperaram. Agora, segundo ponto dessa mensagem. Vamos recuperar a memória? Primeiro ponto. Aprenda a escolher suas guerras. Diga, aprenda a escolher. Isso, vire para o seu irmão aí, repita para ele, para você não esquecer o primeiro ponto. Entenda, nem toda guerra é para ser lutada. Aprendeu? Aprendeu que tem coisas que você tem que fazer vista grossa, tem coisas que você tem que fazer serem diferentes, aprendeu? Aprendeu que nem todo ataque merece um contra-ataque, aprendeu? Aprendeu que nem toda pergunta tem que ter uma resposta, aprendeu que arma embanhada também é ser um guerreiro? Então aprenda a escolher as suas guerras. Agora, segundo ponto, tão importante como escolher suas guerras é saber quais armas usar. E aqui eu quero usar como referência Débora. O texto que lemos vai narrar a história de Débora e Baraque. E eu quero narrar em rápidas palavras para você que não conhece. Débora é levantada como juíza em Israel. E na época em que Débora está como juíza do povo de Israel, Baraque era o comandante do exército de Israel. Porém, o exército de Israel, a nação de Israel, estava sob o domínio de Jabim. Jabim era um rei cananeu que possuía um contingente extraordinário de soldados muito bem equipados e treinados para a guerra. Ele possuía 900 carros de ferro. Somente o exército de Jabim na época possuía tal armamento. Ele possuía muitos cavaleiros prontos para o combate. Sabe, cavaleiros nas montarias. Ele tinha ali um bom pelotão de homens como arqueiros, como fundibulários, sabe, que tinham a capacidade de usar as fundas, de usar os arcos e flechas. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Baraque através de Débora. Nós lemos no verso 6, Deus diz para Baraque, você vai separar 10.000 homens. 10.000 homens, irmãos, era um número ínfimo, perto da necessidade ou perto do tamanho do exército de Jabim. Mas Deus disse para Baraque, você vai separar 10.000 homens, você vai subir até o Monte Tabor, de lá você vai descer até o Vale de Quizon e vai lutar contra o exército de Jabim. Eu, o Senhor, os darei na mão de vocês. Mas a Bíblia vai dizer que Baraque, ele fica com medo e ele se recusa a ir sozinho. E ele diz para Débora, eu só vou se você for comigo. Débora, encolerizada, ela declara que a vitória da guerra
não seria de Baraque. A honra daquela guerra seria de uma mulher. Deus entregaria Sísera. Sísera era o comandante do exército de Jabim, na mão de uma mulher. E o texto vai dizer que Débora, ela aceita, ela encoraja a Baraque e ela vai com Baraque para a guerra. Mas é aqui que a história muda. Débora, ao contrário do que pensamos, ela não se utilizou de nenhum armamento bélico humano. Débora, ela não se utilizou de uma espada. Débora, ela não se utilizou de uma lança. Ela não se utilizou de um escudo. Débora, ela usou as armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que as nossas guerras, elas não são carnais. Assim como as nossas armas também não são. As nossas armas, elas são armas espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Débora, ela se utiliza das armas espirituais. Quando lemos o capítulo 4 e 5 nas entrelinhas, a gente vai entender que Débora se utilizou do louvor e da oração. Enquanto Baraque desceu ao vale Quizon para lutar contra Jabim, Débora começou a orar. E sabe, eu gosto muito do que Flávio Joséfo descreve dessa guerra. Ele vai descrever esse épico combate da seguinte forma. Ele vai dizer assim: na hora que travou-se o combate, viu-se cair uma forte chuva de granizo. O vento impelia com violência contra os rostos dos cananeus. Os arqueiros e os fundibulários não se podiam servir, nem dos arcos, nem das fundas. Os que estavam armados mais pesadamente não podiam usar suas espadas, porque estavam regelados pelo frio. Os israelitas, pelo contrário, tendo a tempestade pelas costas, não eram incomodados. Eles sentiam redobrada coragem, vendo nela um sinal visível do auxílio divino. Quando usamos as armas certas, a vitória é garantida. Deus enviou uma forte chuva, uma tempestade de granizo, enquanto Débora orava, para ajudar o povo de Israel a vencer. O exército de Jabim ficou imobilizado, sem poder lutar. Eles começaram a fugir, e dentre os fugitivos, Sísera também foge. Sísera era o comandante do povo cananeu. E a Bíblia vai dizer que, correndo da chuva, cansado, ele encontra uma tenda no meio do deserto. E aqui nesse ponto, eu quero traçar o terceiro ponto dessa mensagem. A primeira é: aprenda a escolher suas guerras. A segunda, escolha bem ou assertivamente as suas armas. E a terceira, tão importante como saber escolher as guerras e as armas certas, é saber escolher em que lado da batalha você está. Não adianta você estar na guerra certa com a arma certa se você escolheu o lado errado. Não adianta você estar na guerra certa com a arma errada. Entende? Há um conjunto, é um compêndio. Eu tenho que escolher a guerra certa, a arma certa e o lado certo da batalha. A Bíblia vai dizer que esse homem bate na casa de Jael, na tenda de Jael. E Jael, ela era a mulher de Eber. Eber era um midianita, era um queneu. Olha só como é que a história é linda. Eber, ele era descendente de Robabe. Robabe era cunhado de Moisés. Quando você lê Êxodo 10, eu descobri essa história lendo o devocional que a gente tem feito. Eu fiquei fascinada por Robabe. Nunca tinha lido sobre Robabe. E quando eu entendi quem era Robabe, Robabe era cunhado de Moisés. Em algumas versões diz que ele era sogro, mas não, ele era cunhado. Robabe era um midianita. E os midianitas, eles eram peritos nas rotas do deserto. Eles conheciam, sabe, as rotas tão mutáveis do deserto. Então, quando Deus dá uma ordem para Moisés liderar o povo, e o povo estava ali agora no deserto, Robabe vai visitar o seu cunhado Moisés. E sabe o que Moisés faz? Moisés diz para ele: Robabe, fica com a gente, não vai embora não. Fica, se você ficar, nós vamos te recompensar. Mas Robabe se recusa. E Moisés vai fazer um outro convite, vai dizer assim: não, fica, a gente precisa da sua ajuda. Você é um hábil conhecedor das rotas do deserto.
Você vai poder ser um bom batedor, você vai poder nos orientar, você vai poder nos guiar. E nós temos uma promessa, nós vamos receber uma terra, e quando nós chegarmos lá, você também será recompensado. E Robabe aceita. Você vai ver que os descendentes de Robabe vai estar sempre muito próximo do povo de Israel. Eber era um descendente de Robabe. Era para ele ser amigo do povo de Israel. Mas sabe o que acontece? A história diz que Eber havia feito aliança com Jabim. Existem muitos lares que estão assim, divididos. Jael era uma mulher que temia ao Deus de Israel, mas o marido dela havia feito aliança com o inimigo. Tem lares que estão assim. A mulher conhece a Deus, mas o marido ainda não conhece. Tem aliança com o inimigo. Tem lares que o marido já conhece a Deus, mas a mulher ainda não está em aliança com o inimigo. Tem lares que os pais conhecem a Deus, mas os filhos têm aliança com o inimigo. Tem filhos que já conhecem a Deus, mas os pais têm aliança com o inimigo. Mas sabe o que é bonito nessa história? É que Jael escolhe o lado certo da guerra. Quer vitória para o seu lar? Aprenda a escolher o lado certo. Lute por Jesus, lute pela sua família, lute pela salvação dos seus entes queridos, porque essa foi a escolha de Jael. A Bíblia diz que aquele homem chega até a casa de Jael e ele esperava encontrar ali abrigo. E de certa forma ele impôs a autoridade dele sobre aquela mulher. Eu acredito que ela não tinha escolha. Ele era um comandante, o marido dela era aliado ao rei de Jabim. E a Bíblia diz que ela deixa ele entrar. Ele pede leite, ela dá leite quente para ele. E ele adormece, cansado da guerra. Sabe o que Jael faz? Ela toma a decisão mais acertada da vida dela. Ela olhou para aquele inimigo de Israel, na casa dela, no chão da casa dela, talvez de cima das almofadas dela. E ela disse, eu não vou aceitar lutar do lado errado. Eu vou lutar pelo lado certo, eu vou escolher essa guerra e eu vou lutar do lado do povo de Israel. A Bíblia diz que ela pega uma estaca. A estaca era uma madeira pontiaguda que fincava-se no chão para amarrar as tendas. E Jael pega uma estaca e ela crava na fronte de Císera enquanto ele ainda dormia. A Bíblia diz que quando ela termina de fazer isso, Baraque chega atrás de Císera. Se Baraque chega, pega Císera dormindo na casa de Jael, a família dela teria sido destruída por fazer aliança com o inimigo. Mas quando Baraque chega, ele vê o inimigo morto. Jael, que poderia ser encontrada como uma traidora, ela agora é louvada como uma heroína que decidiu lutar do lado certo da batalha. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi a honrada dessa guerra. Ela recebeu a honra da guerra. Talvez você esteja vivendo uma situação, o inimigo chegou na sua casa, está lá deitado, impedindo o crescimento da relva. Talvez o inimigo tenha entrado, forçado a porta e está lá agora, ocupando o espaço que é do Senhor na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Mas o Senhor está te chamando, tome a postura, faça a escolha, tome o lugar certo nessa guerra e vença o inimigo. Sabe quando eu falei aqui sobre a estaca é uma ferramenta que estava dentro da casa de Jael. Estaca fala de fundamento, fala de estrutura. Deus colocou na sua mão, mulher. Deus colocou na sua mão, homem. Deus colocou na sua mão, jovem, uma ferramenta poderosa. Você tem nas suas mãos o poder de derrotar o inimigo, que é a palavra de Deus. Essa é a estaca que vence toda a horda das trevas. Essa é a estaca que neutraliza o poder do inimigo. Essa é a estaca que devolve para você o posto de vitoriosa, de guerreira, de combatente, de honrada nas guerras espirituais. Então, quando nós olhamos para essa guerra, para essa história, a gente aprende que não basta apenas escolher a guerra certa, a arma certa, mas também escolher o lugar certo. Escolher as guerras a serem lutadas significa ser estratégico. Saber que nem todas as guerras vale a pena lutar. Saber escolher as batalhas trará mais clareza sobre as guerras que de fato precisam ser enfrentadas. Para concluir, existe uma batalha, uma guerra de titãs que travamos todos os dias. Essa guerra você não pode estar desguarnecido.
Para essa guerra você não pode estar com as suas energias em baixa. Essa guerra se chama a guerra da nossa salvação. Todos os dias essa guerra vai estar travada. Todos os dias o inimigo vai contra-reivindicar o território que Deus tem reivindicado para você lutar. É por isso que nós precisamos, como o apóstolo Paulo, um exímio combatente, se empenhar na guerra. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 9: não corro como quem corre sem alvo, também não luto como se não tivesse um alvo, ou melhor, não esmurro o vento, não luto como se estivesse esmurrando o ar. Paulo estava falando que ele tinha foco. Sabe, eu gosto muito do que ele vai dizer em Filipenses, no capítulo 3. Ele vai dizer assim, olha, não se distraia, porque uma das armas letais do inimigo é a distração. E Paulo vai dizer assim, olha, não se distraia, corra com atenção. Ele diz assim, olha, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás para saber qual a posição que eu estou em relação aos outros. Eu não vou olhar para trás para saber quantas vitórias eu já ganhei, quantas medalhas eu já tenho no peito. Não, eu não vou olhar para trás. Eu vou me desvencilhar, porque existe um combate agora. Existe uma guerra travada hoje. E eu vou lutar olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. O nosso grande inimigo sempre tentará nos ancorar e nos aprisionar, para que não corramos a corrida e para que não vençamos as nossas guerras. Então a gente precisa olhar para Jesus, escolher a guerra certa, lutar pela nossa família, lutar pela nossa salvação. E se existe algo que vale a pena lutar, é a nossa salvação. Amém?